O nosso tema é saber se mediunidade é missão. Bom, nós sabemos que qualquer pessoa que receber um encargo, uma tarefa para realizar, está incumbido de uma missão. É uma tarefa, é um encargo. Entretanto, nós podemos dizer que há missões diferentes umas das outras. Aquele homem que cultiva a terra, que está arando a terra, ele tem um encargo, uma missão. Entretanto, aquele que governa um país também é uma missão. Aquele estafeta que vai levar uma mensagem, um despacho, é um encargo, é uma missão. Mas o general também é uma tarefa, é uma missão. Quer dizer, as tarefas têm seu peso, não é? As tarefas, as missões não são todas iguais. Kardec comenta: as ocupações vulgares, quer dizer, aquelas atividades mais comuns, nos parecem mais deveres do que missões. Então nós temos um dever, nós temos uma obrigação, mas não é uma missão. Porque a missão, ele vai dizer que a palavra está associada a uma ideia que dá um caráter menos exclusivo, não é uma coisa sua, é algo geral, é algo maior. Não tem uma importância tanto pessoal, mas geral, do conjunto das pessoas. E nesse ponto está certo, porque, olha, os espíritos também dizem, as missões são mais ou menos gerais e importantes. Isso já vai definindo para nós uma atividade minha, pessoal, que diz respeito a mim, ao meu ambiente, à minha necessidade, não é propriamente uma missão. A missão tem um caráter geral, mais amplo, não é? Mais importante. E, naturalmente, a importância da missão está de acordo com a capacidade e a elevação do espírito para executá-la, não é? Então, Kardec pergunta, desse ponto de vista do que é uma missão, ela é mais geral, como se pode reconhecer que um homem tem realmente uma determinada missão? Como é que a gente pode reconhecer? Os espíritos responderam sucintamente e perfeitamente, pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização ele conduz seus semelhantes. Olha aí, está influindo na vida da comunidade. Ele opera grandes coisas quando tem realmente missão. E ele influi na vida das pessoas, ele conduz as pessoas ao progresso. Agora, para realizar uma tarefa dessa importância, os missionários verdadeiros precisam ser espíritos bastante evoluídos. Não podem ser espíritos ainda presos, por exemplo, ao problema das expiações. Alguém que está em expiação, pode ser que ele também tenha uma tarefa pessoal, um encargo. Ele não está só expiando, ele também está cumprindo algum dever, alguma tarefa. Mas é um ambiente restrito. Ora, os missionários, geralmente, eles não estão presos pela expiação, porque eles têm que realizar uma tarefa de importância para a comunidade. Eles não poderiam ser espíritos ainda presos a um problema pessoal, presos assim de um modo tão acentuado. Então, os missionários são predestinados? Os espíritos foram esclarecendo. Uma grande missão requer cuidadosa programação e preparo prévio. Se aquela tarefa vai influir em muitas vidas, não é alguma coisa que nós podemos deixar ao acaso. Lá se vê como é que vai acontecer. Não. Tem um preparo, não é? É pensado a época, são pensados os recursos, o local mais apropriado para que comece essa tarefa, não é? Então, o espírito que irá realizar essa grande missão, ele já encarna com essa predestinação. Nós sempre dissemos que em doutrina espírita a gente não fala destino marcado.
Mas uma programação devida, sim, isso nós temos. Uma programação prevista. E é nesse sentido que está aqui, predestinação. Quer dizer, ele já encarna com aquele programa. Se ele vai realizar ou não é outro problema. Mas há um preparo, não é? Então ele poderá estar consciente disso. Algumas pessoas sabem o que devem realizar no mundo. A maioria de nós pergunta, qual será a minha missão? Não é? O que é que eu tenho que fazer? O que é que Deus espera de mim? Mas eles dizem que também, às vezes, esses missionários quase sempre ignoram. Quando eles encarnam na Terra, quando eles se veem encarnados, eles têm assim um vago objetivo. E a gente vai lembrar de Allan Kardec, que ele tinha o desejo de unir as religiões, os religiosos. Ele sempre sonhava com isso. Quer dizer, aquilo estava nele, tinha relação com a sua tarefa, não é? Depois do nascimento, e de acordo com as circunstâncias, é que sua missão se lhe desenha às vistas. E Deus o impele para a senda onde deve executar-lhe os desígnios. Quer dizer que os desígnios são de Deus. Ele é um executor da vontade divina, né, da programação. Aí veio a pergunta, como é que Deus impele o espírito para a sua missão? Como será? Não é? Colocando frente a situações e problemas. Eu me recordo de ter lido uma vez que a máquina de costura foi inventada por um homem que ficou, a esposa dele, ele ficou doente, acamado, preso em casa. E a mulher dele costurava, para eles poderem sobreviver. E ele ali parado e olhando a mulher costurando, veio a ideia a ele de fazer a máquina de costura para facilitar o trabalho para a mulher. Então foi colocado diante de um problema, e aí chamou a sua atenção para o assunto e ele procurou a solução, não é? Então essas situações e problemas lhe despertam a atenção e o interesse, ou clamam por solução. Mas não somente isso, Deus não coloca só a pessoa diante de problemas, situações, dá-lhe também o concurso dos bons espíritos. Ele tem um assessoramento espiritual, que lhe fazem sugestões e o estimulam para a realização da tarefa programada. Olha como há, né? É um programa. Então o plano espiritual não está alheio, está procurando inspirar e tudo. Agora é interessante, quando esse missionário está em serviço, ele não tem assim aquela apreensão quanto à tarefa, porque ele sabe o que fazer e como fazer, por isso ele foi indicado para a tarefa. Dentro dele, ele tem conhecimento, ele tem cabedal. Vamos dizer que fosse alguma coisa de medicina. Então ele espírito, tem conhecimento na área, ele está com o cabedal e ele tem que colocar aquilo no mundo. Mas então, quando as situações vêm, os problemas, ele tem como enfrentar. Agora, se a pessoa simplesmente estiver passando por uma prova, não é uma missão, está passando por uma prova, a pessoa fica apreensiva, insegura, angustiada, não é? Mas o missionário não. Ele tem uma preocupação, ele tem um interesse, ele está em volta do assunto, mas ele sente que sabe, que pode dar um encaminhamento, não é? Uma missão de menor importância, mas também necessária ao progresso humano, poderá vir a ser assumida pelo espírito depois de nascer. Ele nasceu, não tinha programação. Aquela programação não tinha, mas ele tem livre-arbítrio, não é? Nós podemos fazer muita coisa no mundo, depende de nós. Há muita coisa aí à nossa disposição, se quisermos. Então a pessoa às vezes assume uma tarefa depois que ela nasceu.
ela assume, às vezes, espontaneamente. Porque ela mesma sente, gosta de alguma coisa, quer resolver alguma coisa, quer ajudar em alguma coisa. Mas também pode ser inspirado por um espírito. O espírito estimula, inspira, sugere, mas vai depender do encarnado, se ele quer aceitar ou não. Se ele quiser aceitar, não havia programação, mas a oportunidade está aí. Outra pergunta que Allan Kardec fez é se esses missionários podem falir. E eles responderam que essas grandiosas e importantes missões não são concedidas àqueles que possam falir. Ninguém é infalível, mas aqueles que são mais fracos, mais problemáticos, não é para eles que é dada essa programação, não. Nós também já sabemos fazer isso, não é? Nós distribuímos a tarefa para as crianças conforme a capacidade delas. Se a gente der uma tarefa que a criança não vai poder desenvolver, é uma frustração geral. Não, o plano espiritual, quando prepara uma dessas missões, prepara alguém, é porque realmente ele pode executar. Se ele vai conseguir ou não é problema pessoal dele, mas não que ele não pudesse. Em outras missões, o espírito pode falir por sua própria culpa e terá então de retomar a tarefa, sofrendo inclusive as consequências do mal que haja causado. Por que ele causou algum mal? Bom, quando a gente não cumpre certas realizações, quando elas eram possíveis e iria beneficiar pessoas, aquilo que nós não fizemos repercute na vida dessas pessoas e nós somos responsáveis. No Livro dos Espíritos aprendemos que nós somos responsáveis não só pelo que fazemos, pelo que deixamos de fazer. Então, se ele tinha uma tarefa, uma missão, e não cumpriu, atrapalhou, perturbou a vida de pessoas. Ele é responsável por isso, ele vai ter que reajustar, trabalhar para consertar. O nosso tema é para falar sobre o médium. Mas antes, eu gostaria de trocar ideias com vocês sobre Kardec. Ele foi mesmo um missionário? Interessante, né? Será que ele foi um missionário? No livro Obras Póstumas, vocês sabem que o livro Obras Póstumas foram escritos que Allan Kardec deixou inéditos, não tinha publicado. E os amigos deles recolheram e publicaram num livro, Obras Póstumas, de Allan Kardec. E lá nós encontramos Kardec falando de alguns acontecimentos. Por exemplo, Minha Missão. No dia 7 de maio de 1856, em casa do senhor Rustam, a médium foi a senhorita Jafé. Kardec perguntou a Hahnemann da homeopatia. Outro dia disseram meus espíritos que eu tinha uma importante missão a cumprir e me indicaram o seu objeto. Desejaria saber se confirmas isso. Repararam que Kardec não falou o que é? Ele era muito discreto. Não alardeava, não é? Resposta: sim. E se observares as tuas aspirações e tendências e o objeto constante das tuas meditações, não te surpreenderás com o que te foi dito. Porque Kardec sonhava com a unificação dos religiosos. Ele viu muitas lutas religiosas. Ele era de família católica, mas ele estudou em Verdun com a orientação evangélica. Então ele se preparou, ele tinha uma aspiração nesse campo. Tens que cumprir aquilo com que sonhas desde longo tempo. Quer dizer, Kardec aceitou uma tarefa, uma missão no que ele realmente desejava realizar. É preciso que nisso trabalhes ativamente, para estares pronto, pois mais próximo do que pensas vem o dia.
Estava em 1856, hein, gente? Ele ainda não tinha publicado o Livro dos Espíritos, não. Kardec perguntou: para desempenhar essa missão, tal como a concebo, são-me necessários meios de execução que ainda não se acham ao meu alcance. E o Espírito respondeu: deixa que a providência faça a sua obra e serás satisfeito. Quer dizer, na época certa, não é? Não faltaria. É verdade que Kardec precisou doar de si mesmo. Ele custeou a publicação de O Livro dos Espíritos, mas ele tinha recursos para isso, vieram os recursos. Vamos dizer que precisava o idealismo dele, de não usar para si mesmo e usar para o bem geral. Em junho de 1856, no mês seguinte, por uma outra médium, ele perguntou agora ao Espírito Verdade, não é? Que o assessorava, o ajudava: bom Espírito, eu desejara saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinaram. Dize-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio. Ele está preocupado: será que isso é para mim vai descer? É para que eu me julgue importante? Então ele está atento para ver se não é uma tentação. Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade. Mas do papel de simples trabalhador ao de missionário em chefe, a distância é grande. E não percebo o que possa justificar em mim essa tal, de preferência a tantos outros que possuem talento e qualidades de que não disponho. Modesto ele, né? Bom, ele sonhava que aquela tarefa precisaria mais condições do que ele podia apresentar. Respondeu o Espírito Verdade: confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita discrição, se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. E aí vem uma afirmativa do Espírito muito, muito importante. Não esqueças que podes triunfar como podes falir. Neste último caso, se ele falisse, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Então a gente percebe que essas grandes coisas, houve alguém que tomou a frente e foi, mas se ele não fizesse, outro faria. Então a gente vê, por exemplo, o Darwin, que estava com todo o material para a teoria da evolução das espécies, mas ele estava relutando em publicar, não é? Então, pela repercussão que teria, ele sabia que ia enfrentar dificuldades, incompreensão das pessoas, mau julgamento. Mas o plano espiritual já estava com outro de reserva, que era o Wallace, né? Já estava ele chegando às mesmas conclusões. E o Wallace escreveu para o Darwin, falando do que ele estava encontrando. Aí o Darwin publicou em conjunto com ele, né? Os dois publicaram ao mesmo tempo. Quer dizer que o plano espiritual não estava dependendo de Darwin. Certo? Nunca, pois, fales da tua missão. Seria a maneira de a fazeres malograr-se. Vaidade, né? E também coisas prematuras. Não pode ficar alardeando. A tua missão somente pode justificar-se pela obra realizada, e tu ainda nada fizeste. Em 1856, está no comecinho, né? Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo, cedo ou tarde. Porque é pelos frutos que se verifica a qualidade da árvore. Hoje todo mundo conhece o nome Allan Kardec, não é? E a sua tarefa. E aí Kardec disse que estava à disposição da providência, pedia assistência dos bons espíritos, e os bons espíritos respondem para ele sempre de um modo assegurando proteção, mas sempre firmes. Não são assim docinhos com ele, não. São verdadeiros. A nossa assistência não te faltará,
mas será inútil se de teu lado não fizeres o que for necessário. E aí os espíritos falaram do livre-arbítrio que ele tinha, né? Kardec ainda quis saber que causas poderiam determinar o meu malogro. Seria insuficiência das minhas capacidades? E o espírito diz que não. Mas ele fala das dificuldades da missão dos reformadores. E aí orienta que Kardec vai precisar coragem, perseverança, inabalável firmeza, prudência e tato. Kardec teve. Kardec não lançou as coisas antes da hora. Ele era jeitoso para tratar das coisas, não feria as pessoas, não é? Devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. E Kardec, depois de 10 anos, vai dizer que realmente ele passou por muitas coisas que o Espírito tinha alertado a ele. Kardec agradeceu, fez uma prece a Deus, pedindo amparo para corresponder na missão. E ele não faliu, ele realizou integralmente a sua tarefa missionária. Falamos de Kardec como missionário para dizer que um missionário pode ou não falir, ele, dentro do seu livre-arbítrio. Bom, agora é que nós chegamos à nossa aula. Os médiuns, não é? Será que médiuns são missionários? O que vocês acham? Um médium é um missionário? É, não é? Olha, simplesmente por ser médium, não. Né? Mas todo médium, mesmo que seja ainda um espírito imperfeito, como a maioria de nós somos, ele tem sua missão, tem um trabalho a fazer, um papel a desempenhar. Nesse sentido, podemos dizer, o médium pode encarar assim, a minha missão, e ele sabe que é o trabalho com a mediunidade, não é? Qual é a missão do médium? Ser intermediário entre o plano invisível e o mundo material, colocando a verdade espiritual ao alcance das criaturas. Essa é a missão do médium. Ele é o canal. Ele é para a comunicação, para que as pessoas tenham acesso às verdades espirituais. Muito bem. Então, como é que nós devemos encarar a mediunidade? Ela é uma abençoada oportunidade de serviço. Se quisermos entender como uma pequena missão, tudo bem. Mas os médiuns em geral, eles não vão alcançar um campo muito grande. Eles trabalham num pequeno grupo. E eles estão aurindo para eles também o progresso, não é? Olha, através da mediunidade, do seu serviço, o médium resgata dívidas do passado. Ele está no campo pessoal ainda, não está? Ele aprende muito sobre a vida espiritual, não é verdade? E ele pode progredir mais depressa moralmente, tudo em torno do próprio médium. Estão reparando que a maior parte é o próprio médium? Mas é uma tarefa. E repercute também um pouquinho para o semelhante, o grupo em que ele trabalha, o ambiente em que ele vive. Mas ele ainda não é um missionário. Então depende do sentido que a gente der à palavra. E algumas pessoas são portadoras de mediunidade, mas não querem trabalhar com a mediunidade, não querem exercitá-la. Por quê? Por que será? Nossa, tem aquele potencial. Eu, por mais que queira, eu não intermedio os espíritos. Não. Posso ter inspiração, um pouco de telepatia, mas intermediar realmente um espírito, não dá. Eu posso até estar compadecida da pessoa, do espírito, mas não consigo. Não é?
Mas o médium não quer, às vezes ele tem livre-arbítrio. Mas por que ele não quer? Porque ele não entende o valor da sua faculdade. Será que isso é importante? Não é não. Eu vivo sem isso. Certo? Então, às vezes, alguns alegam: tenho medo de lidar com os espíritos. Tem gente que diz, mas eu tenho muito medo. Não, eu tenho muito medo, isso é muito perigoso. E não quer trabalhar, não é? Agora, por não trabalhar com a mediunidade, ele se livra da presença e da ação, da influência dos espíritos. Só não fica evidente, mas os espíritos estão ali. Bem, e se ele não trabalha adequadamente, ele fica à mercê de maus espíritos. Porque dentro da lei divina está faltando para ele o quê? Autoridade moral, merecimento do exercício do bem. Ele poderia fazer, mas ele não quer. Então ele está em falha. E os maus espíritos encontram aí uma possibilidade de interferir, não é? Outros médiuns dizem: não, eu não quero ser médium não. Dá muito trabalho, ocupa muito tempo. É isso, eu quero a minha vida. Eu não vou poder viver a minha vida do jeito que eu gosto? Sabe que eles falam mesmo assim. As pessoas que chegam à casa espírita e que chegam com manifestações mediúnicas, mas elas não têm a tendência espiritual, religiosa. Eles perguntam para a gente: você pode tirar isso de mim? Não, eu quero que tire. A gente diz: não podemos tirar, isso é uma disposição orgânica e uma programação espiritual, não é? Mas a gente vai explicar para eles: olha, para trabalhar como médium, não é preciso renunciar a uma vida normal. Família, estudo, profissão, sociedade. Não, nós temos médiums, naturalmente que tem um Chico Xavier, né? Que a vida dele fica toda tomada pelo trabalho. Mas nós temos muitos bons médiums que trabalham regularmente na casa espírita e são pessoas que têm trabalho importante, têm a vida familiar, às vezes têm função na sociedade, né? Então não atrapalha não. Basta renunciar apenas aos excessos, à indisciplina, à rebeldia, aos vícios e se interessar pelas atividades espirituais superiores. É uma questão da pessoa de sua vida. Um tanto para a família, um tanto profissional, um tanto para certo lazer, a convivência em sociedade e um tanto para o trabalho espiritual. Organizando a vida dele, distribuindo, está muito bom. Não é obrigado a trabalhar como médium da manhã à noite, todos os dias. Não é isso. Tá? Pensando assim, depende do médium achar que sua faculdade mediúnica é uma obrigação constrangedora. Estou constrangido, isso me segura, isso me obriga. Hein? Ou então considerá-la uma pequena, abençoada missão e executá-la com satisfação íntima. Vai depender do médium, né? Como é que ele se sente? Escravizado? Obrigado? Porque tem a sua faculdade mediúnica? Ou ele se sente assim, agraciado? Que oportunidade linda, né? Que surgiu na minha vida. Então nós pusemos um finalzinho aí. Procure
o médium aceitar a sua mediunidade, embora as dificuldades e problemas com que se apresente. Problemas é porque no começo o médium pode não ter bem canalizadas as sensações, ele pode não saber controlar bem ainda. Então, às vezes, numa festa, num ambiente em que há muita gente, ele sente influências, não é? E aquilo o incomoda, o perturba. Quando ele canaliza adequadamente o seu trabalho com a mediunidade, tudo isto diminui. Ele não é mais assim, incomodado, perturbado. Ele canaliza bem e ele sabe também como se posicionar, como se defender. Então não fica sofrendo o tempo inteiro, a vida toda dele, por aqueles probleminhas que eram próprios do começo, das experiências primeiras da mediunidade. Se ele cultivar a mediunidade com carinho, respeitando sua finalidade superior, terá as mais sublimes compensações por essa tarefa que ele vai executar como intermediário entre o céu e a terra. Todo médium que trabalha adequadamente, ele se sente bem, ele se sente recompensado, ele se sente motivado, ele sabe que a vida dele ficou valorizada com o trabalho da mediunidade e que ele cresceu muito em entendimento e que alcançou comunhão com espíritos bondosos, benévolos, que ajudaram muito a ele se conduzir na vida. Então, a tarefa dele foi ser intermediário entre o céu e a terra. É uma tarefa, é uma missão, mas guardadas as proporções. Então, que ele não se julgue nunca um espírito missionário na verdadeira acepção do termo. Porque a gente já viu que o missionário mesmo, a tarefa dele é geral. Ela atinge comunidades, atinge muitas pessoas. E o médium, geralmente, ele atua num campo menor, importante, valioso, respeitável, mas não é um missionário, não é? Ele não deve disputar o título de missionário, porque às vezes as pessoas vão falar, sabe? Falam para os oradores, falam para os dirigentes de casas espíritas, falam para as pessoas que estão fazendo trabalhos assistenciais, dirigindo casas assistenciais. O povo vem e diz assim, você é um missionário, você é uma missionária. E se a pessoa não estiver vigilante, como Kardec que disse, será que isso não é um teste para o meu amor próprio? Não é? Se a pessoa estiver assim, gosta, não é? Olha aí, o povo que está falando, não sou eu, eles estão dizendo que eu sou missionário, missionária, não é? Não dispute esse título, a não ser que seja tão bom, tão verdadeiro, tão realizador para o bem, como aqueles espíritos que aí sim Deus nos envia em missão. Se for, né? Aí a verdade é a verdade. Aí não é vaidade, não é orgulho, mas precisa ter uma capacidade de realização, como teve Allan Kardec, não é? 14 anos e pouco, e ele tirou das manifestações mais comuns
com o seu estudo, com o seu trabalho, com a sua pesquisa, com o seu devotamento, com o seu idealismo, superando as opiniões contrárias, as maldades, e consegue passar para a humanidade a doutrina dos Espíritos codificada, que até hoje nos beneficia, longe que estamos, no tempo e no espaço de onde ele viveu, e olha como a doutrina nos beneficia, não é? Então ele foi realmente um missionário, mas nós ficamos contentes, cada um de nós, com a nossa pequenina missão, a nossa tarefinha, não é? Somos felizes, porque existem os grandes trabalhadores e existem os trabalhadores menores que também são necessários. Então não é porque o médium não é um missionário que ele não deve se sentir responsável, gratificado, estimulado ao serviço. Alguma perguntinha? Em O Livro dos Espíritos, eles também falam a missão dos bons espíritos. Qual será a missão dos bons espíritos? O que os bons espíritos devem fazer, têm a fazer, estão encarregados por Deus de fazer? Colocarem os encarnados no bom caminho. É o papel deles. Ajudarem a gente a não sair do caminho certo, estimular. Eles estão incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Sua missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas. Essa é a tarefa dos bons espíritos. E o espírito protetor? Qual é a missão dele? É guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Eu estou tirando essas respostas de O Livro dos Espíritos. E será que algum espírito tem a missão de praticar o mal? Judas, será que ele não estava destinado a trair Jesus? Foi a missão dele? Algumas pessoas pensam assim. Não. Nenhum espírito recebe a missão de praticar o mal. Nenhum. Se ele pratica o mal, é por conta própria. E aí ele se sujeita às consequências. Não é? Imagine a gente nascer com a função de ser um criminoso, de matar alguém. Tem, por exemplo, tinha Hitler, de repente nasceu alguém com o destino de matar Hitler, porque ele está fazendo muito mal para a humanidade, então lá vem. Como se Deus não pudesse, até dentro do próprio corpo do Hitler, colocar alguma coisa, pronto, lá vai o Hitler embora. Precisa vir alguém para matar o Hitler? Algumas religiões têm isso, Eles se julgam os instrumentos de Deus. A gente às vezes quando fala assim, fica pensando nos muçulmanos, não sei o quê, mas olha que no nosso Ocidente, muitas religiões acharam que tinham a missão divina de eliminar os infiéis. Quem não pensava como eles. Eles achavam que estavam contra Deus. Então eles pensavam que a missão deles era eliminar os infiéis, para a maior glória de Deus. Então, são enganos, não é? A pessoa entender que tem uma missão, assim, as missões que Deus nos dá são sempre construtivas, edificantes, para o bem geral. Não tem perguntinha mesmo?
missão e o médium não é um espírito missionário. Ah, se quisermos entender assim, é uma função, não é? Mas, dependendo do que o médium está fazendo, o alcance da sua tarefa não é um missionário. A gente acha que Chico Xavier foi um missionário, porque não era só porque ele era médium, né? Era o que ele realizava, as grandes obras que ele realizou. Mais de 400 livros, não somente isso. O atendimento, o exemplo dele, como ele influía nas vidas, quantos ele alentou, quantos ele conduziu ao bom trabalho. Nós nos alimentamos da obra através do Chico Xavier. Nós lemos, nós assimilamos, nós reproduzimos essa obra. Mediunidade, ela, na verdade, é uma faculdade. Sim. Por exemplo, um médico. Um médico, ele pode ser um missionário, ele pode usar a medicina para ir ajudar as pessoas pobres, ele pode ir para uma África, tentar levar o consolo, tentar curar pessoas. Ele está usando uma faculdade que ele tem, uma inteligência que ele tem, para o bem. Isso acaba sendo uma missão. Então, aquilo que a gente faz com aquilo que nos é dado é que é missão. O fato de ser médium significa que é um missionário. Mas se ele usar a mediunidade dele para trazer o bem, para acreditar naquilo, para provocar a evolução, ajudar a humanidade, ajudar quem está em torno dele, ele pode, de alguma forma, ser considerado um missionário. Dependendo do alcance que tenha a obra que se faz por seu intermédio. Porque é uma questão assim, é geral. A tarefa do missionário é geral, não é circunscrita. Enquanto fica num campo circunscrito, é mais para a pessoa. O benefício é mais dela, embora sirva um ou outro, não é? Quando for um missionário, é porque, imagine, uma encarnação de alguém que tem competência, cabedal, possibilidades de influir em muitas vidas, ele já recebe uma programação, ele vem com um assessoramento. É diferente de nós. Nós temos um amigo espiritual, nós temos alguns espíritos benévolos e é só. E já é muito para nós, graças a Deus, não é? Então nós realizamos tarefinhas, situações, mas nós não chegamos a causar impactos e transformações em grandes grupos. Não é? Terezinha, mas mesmo no caso que eles têm com esse... O médico também, por exemplo, nós temos médicos missionários, porque a missão não é só o campo espiritual, é o campo do progresso da humanidade. Lembra que ele fala lá que leva as pessoas ao progresso? Então, às vezes, um médico é um verdadeiro missionário pelo modo como ele se comporta, o que ele faz com o seu trabalho, o alcance que a sua obra tem. Então ele é um missionário. Outras vezes ele não é propriamente um missionário. Dentro da vida dele, os amigos espirituais sugeriram alguma coisa que era possível fazer e ele fez. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu lembrei daquele médico que fez os transplantes. Como é que era o nome dele? Barnard. Como é que é? Barnard. Não é? Ele foi um missionário. Ele foi local, né? Ele influiu ali. Porque acho que foi alguma coisa que disseram, isso você pode fazer, pensa aí. E utilizaram ele, né? Mas se ele fosse um missionário, eu digo que até hoje ele estaria, né? Trabalhando, a obra dele teria se expandido. E não só ele ser um hábil cirurgião, um hábil médico, entendeu uma coisa como funcionava e fez. Mas ele fez pelo ideal da humanidade. Ele fez sacrificando-se, lutando para uma abertura na humanidade. Eu acredito que não foi. Será que eu estou enganada? Cadê o Dr. Barnard? Qual a importância da obra dele? Foi mais um dos médicos que tiveram a oportunidade na época moderna de lidar com isso, como aqueles que lidaram com os clones, com a clonagem.
Agora, dentro desse campo, de repente, vinha alguém que é um missionário. E aí não é só porque ele sabe fazer a clonagem. Seria tudo que ele coloca em volta disso, como ele influiria nas pessoas, a respeitabilidade que ele daria ao assunto. Não é? Aí sim, Pasteur foi um missionário. Pela conduta dele, como ele agiu, o que ele fez. Nós temos muitos médicos missionários na África, por exemplo, que se dedicam, vai naquele lugar hostil, naquele lugar triste. O Schweitzer, né? Schweitzer foi. Mas o Schweitzer também foi por causa de religião, né? Era a missão religiosa. Mas foi um missionário. Modificou a situação lá, levou ao progresso. Chiquezinha, mas aqui no começo do nosso livro, nessa lição, ele diz que sem nada dever à humanidade, que não tem mais nada a aprender nesse mundo, na Terra, né? E que ele nasceu com a tarefa especial de ajudar o progresso. Então, dentro dessas qualidades de missionário, eu só acredito que houve um, Jesus, que não tinha nada a aprender conosco e que foi um missionário. O resto são tarefeiros incumbidos de missão, eles não são missionários. Quando nós pusemos essa colocação aí, nós estávamos querendo justamente dissuadir o médium comum de se julgar missionário. Então vamos dizer assim, não tem nada mais a aprender. Vamos dizer que uma pessoa é experiente numa área, que pode ter. Naquilo que a área em que ele vem trabalhar, ele conhece, ele está no top, ele é o topo, certo? Agora ele vem e vai abrir aquele setor ainda mais, porque tem mais coisa para fazer, mas ele não aprendeu propriamente de ninguém, aquela especialidade, do resto não, ele não é perfeito em tudo, mas naquele campo em que ele foi trabalhar, ele não precisa aprender. Ele só precisa da ajuda espiritual, certo? E do trabalho que vai desenvolver, não é? Então vejamos Allan Kardec. Ele teve várias encarnações já no campo da pedagogia, da educação, da religião, não é? Será que Allan Kardec estava aprendendo a ser um homem de bem com o pessoal ao redor dele? Ou ele já era e tinha possibilidade de programar nesse campo dele? E ele abriu um campo extraordinário, certo? É isso que a gente quer dizer. Talvez não esteja bem colocado lá, porque aí nós não poderíamos reconhecer em ninguém missionários. Só Jesus. Mas nós estamos dizendo que há missionários. Os próprios Espíritos nos dizem que são missões gerais, certo? Então, é porque você ficou preso àquele que não tem mais nada a aprender. Talvez a gente tenha que retocar essa afirmativa. O texto está bem claro. Bem claro. Mas a senhora também está evidente a maneira que a senhora quer colocar. Né? Sem nada dever à humanidade. Sim, eu acho que Kardec não devia. Você acha que Kardec devia alguma coisa à humanidade? Olha, eu não sei das encarnações anteriores dos débitos dele, porque nem se nós fôssemos perfeitos... A gente nota em Kardec, por exemplo, porque muitas pessoas não são assim tão devedoras do passado. A gente nota em Kardec a vida organizada, a saúde, a família, tudo encaminhado. Qual foi o problema? Ele teve as lutas humanas, a incompreensão, decepções com as pessoas, mas isso não tem como fugir. Jesus também teve, ou não teve? Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, até quando vos suportarei? Ele não sentia os problemas? Sentia, mas isso não quer dizer que ele estava devendo alguma coisa para alguém. Então, Kardec, a gente nota, a vida dele foi toda organizadinha, tim, até desencarnar. E trabalhou. Produziu. Então a gente não nota na vida dele, assim, eu pelo menos não noto, problemas outros,
Já o Divaldo, por exemplo, que também tem um trabalho muito lindo, mas ele mesmo narra. Ele teve um irmão que se suicidou. O Divaldo Franco. Teve uma irmã que teve problemas gravíssimos. Ele mesmo teve enfermidade. Ele foi assediado 30 anos por... Foi assediado por espíritos. Sofreu demais. Não é? Então, mas ele triunfou de tudo, porque ele diz que é de encarnação anterior e que nessa eles não o levariam. Quer dizer, ele não iria ao suicídio. Então ele está triunfando. E ao lado disso, ele pode estar realizando uma bela tarefa. Certo? Mas eu não noto isso em Kardec. Kardec se formou, Kardec casou, foi feliz no casamento, harmonioso, não teve filhos, mas tinha tarefa lá para fazer, não é? Então Kardec, eu não noto na vida dele, para dizer assim, que nele, na pessoa dele, houve problemas. Não houve. Isso é difícil no mundo, não é? É difícil. Talvez aí tivesse um conflito, o problema até de definição da classificação do espírito, né? Jesus um missionário, mas um espírito puro. Um espírito Isso é outra coisa. Um missionário, mas não fosse o espírito puro. Não. Eu acho que é essa a confusão. É outra classe. Mas também, talvez não devesse nada. Talvez o que nós colocamos lá, nada devesse. Como é que está escrito aí? Repete para mim. Missionário é o espírito que sem nada dever à humanidade terrena, nem ter mais nada... Olha, dever à humanidade terrena. Para dever à humanidade terrena, você tem que ter comprometido. Você tem que ter prejudicado. Então você vem para ressarcir, para recompor. Mas há espíritos que não devem à humanidade. Eles foram pessoas que evoluíram, trabalharam, acertaram, não erraram a ponto de prejudicar coisas. E estão crescendo no conhecimento. Até aí não vejo problema, mas depois tem. Sem ter mais nada a aprender neste mundo, aceita nascer na Terra. Isso. Uma tarefa... Aí é que está, nós precisamos corrigir. Nada a aprender no campo em que ele vai laborar. No campo da sua atividade. Sem ter mais nada a aprender neste mundo, aceita nascer na Terra com um encargo, uma tarefa em especial para ajudar o progresso dos que... Tá certo. No anseio de colocar a distinção entre o médium comum e o que seria um missionário, a gente colocou aí uma coisa muito taxativa e não ficou bem claro. Devemos corrigir isso para a próxima edição. Nesse sentido, poucos serão os verdadeiros missionários na Terra. Poucos, mas existem. De espíritos ainda sujeitos a provas e expiações. Então fica assim, parece que se contradizendo. Vamos corrigir isso aí. Ele pode ter provas, expiações vai ser difícil, porque como eles dizem lá, que não deve estar preso a expiações. Isso está na obra lá. Que o missionário mesmo não está preso a expiações. Ele não fez, por isso que eu pus aí, não dever nada à humanidade terrena. Porque ele não tem expiações para. Agora, lutas ele tem. As lutas são inerentes à vida terrena, não é? A senhora acha, dona Terezinha, que o Mozart, o Wolfgang Amadeus Mozart, ele foi missionário? No campo da música. Porque a gente percebe que moralmente, assim, que eu estudo um pouco, ele não era um chegando de elevação. Não era. Mas ele, no campo da música, ele foi genial. Então, nesse campo da música, mas eu penso assim, ele não estava querendo elevar a humanidade. Ele só cultivava a sua arte. Eu não considero ele um missionário, mas eu considero ele um gênio musical. Aptidões. Era o espírito da evolução.
É o espírito de evolução, você evoluído já. Nesse campo, a aptidão musical. Mas em outro campo ele não era desenvolvido assim. Porque nós temos o desenvolvimento moral e intelectual. Não é? Então aí no campo dele, a capacidade genial. E ele talvez fosse um pouco médium também, né? Um pouco médium, acredito. Então é uma criatura extraordinária, que impactou, que produziu. Mas será que ele estava querendo ajudar a humanidade? Porque o Kardec se refere muito a Mozart, né? E que hoje, inclusive, habita um local... Sim, merece. Às vezes até de outro plano, mas vem para a Terra para fazer um trabalho no campo da música, mas não tem o equilíbrio, uma certa coisa do outro lado, né? Mas talvez não tivesse maldade. Aí é que está, nós não podemos julgar, porque o que é o desequilíbrio dele? Às vezes a pessoa não tem maldade, é até quase infantil, mas para nós saiu dos padrões. Então a gente não pode julgar, né? Agora eu vejo Kardec com um equilíbrio, probidade, independência orgânica de vida familiar. Qual foi o problema? Agora, ele se esfalfou trabalhando. Poderia ter se poupado mais, mas ele tinha o ideal de produzir. Ele achava que o tempo era curto, né? Então a tarefa dele que mostra. O que deixa? Olha, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui na definição que os espíritos dão. Vamos ver o que eles dizem aqui. Aqui. Como é que se reconhece que na Terra tem determinada missão? Pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Mozart não conduziu especialmente ninguém a um aperfeiçoamento, a um progresso. Mas ele se expandiu e viu e falou, tudo bem, ele tem direito. Cada um de nós não está vivendo, nós somos obrigados a ser missionários? Não, nós vivemos, não é? Agora, se a pessoa opera grandes coisas e conduz os outros ao progresso, esse é missionário. Aquele George Washington Carver, negro, escravo, tem um livro do Hermínio Miranda sobre ele, lindíssimo livro, né? Ele, saindo da pobreza, do analfabetismo, que ele não tinha direito nem de ir à escola. Entretanto, ele é um autodidata, ele progride, ele vai para uma universidade, ele descobre para ajudar o povo escravo que tinha saído da escravidão, mas não tinha campo, não tinha nada no que trabalhar, sabia trabalhar só com algodão, e ele faz o pessoal poder descobrir no amendoim uma porção de coisas, de produtos, subprodutos, com a inteligência dele, com a capacidade dele, não querendo nenhuma vantagem material, doando todo o conhecimento dele, ele abria patente para todo mundo, certo? Ele beneficiou populações, ele abriu um caminho para a população negra e pobre que tinha sido escrava dos Estados Unidos. Esse foi um missionário. A Madre Teresa. Sim, Também. Sim, porque ela está numa tarefa admirável, não é? Agora, a própria irmã Dulce. A irmã Dulce tinha um problema de expiação com ela, porque era a saúde dela, né? Mas a Madre Teresa não tem. Nada que seja preocupante. A Madre Teresa trabalha incansavelmente e abre o caminho, certo? Admirável. Essa Madre Teresa de Calcutá, o que ela está influindo na vida de pessoas, de governos, e sem recursos. Então, são missionários, sim. Esses eu considero missionários.
Ah? E veja, o George Washington Carver, ele é missionário num campo social, porque ele vai melhorar a vida de todo mundo, mas ensinando o que pode tirar daquele produto, como trabalhar com ele. Ele formou muitos jovens, abriu caminho para muitos, e foi respeitado na sociedade dos brancos. Ele foi considerado um gênio. E ele foi negrinho, escravo, analfabeto. Olha o que ele superou e o que ele realizou. E como influi até hoje. Fundou universidades, certo? Sem guardar dinheiro para ele. Sem querer dinheiro para ele. Podia ser um milionário. Mas ele não ficou com nenhuma patente, ele abriu todas para quem quisesse usar. É um idealista, é um gênio. Então, esse é missionário. Agora, um missionário vem só no campo religioso? Não. Como vem na medicina, como vem na magistratura, como vem no magistério, como vem na agricultura, em todo campo. Né? Agora, realmente esse começo está muito enfático, a gente precisa dar um jeitinho aí, certo? Mas eu acho que Washington Carver, ele também não deveria. Ele nasceu negrinho, pobre, analfabeto, escravo. Por quê? Para ele conhecer, para ele ter o campo, o conhecimento, como são, o que precisa, o que falta, o que pode fazer. Você sabe, eu fiquei admirando esse George Washington Carver. Ele que mesmo deu o nome para si, né? Porque ele sabia lavar roupa como um tintureiro. Ele trabalhou nisso. Ele sabia cozinhar. Ele cozinhava muito bem. Trabalhou como cozinheiro. Ele sabia tricotar e bordar. Tudo ele pintava, era um excelente pintor de quadros. Era um prodígio o homem, certo? Mas ele nunca quis aparecer. Ele não se considerava, era do outro mundo. Diga. Eu esqueci a pergunta. Pelo que eu entendi, então, a pessoa, para ser um missionário, né, ela tem que fazer alguma coisa em prol da comunidade, em prol da humanidade, não sei, e sem um sacrifício, é isso? Não, com sacrifício. Com sacrifício. Você falou da Kardec, você não viu na vida dele? Não, eu não vi em Kardec expiação. Trabalho, luta, a incompreensão dos homens, o esforço, isso tem que ter. Senão, como é que é? Mas tem pessoas até que sacrificam a vida até. Sim. Madame Curie, por exemplo, ela morreu. Eu acho que ela foi. Pela humanidade. Eu acho que naquele setor de cientista, da ciência, da pesquisa, ela foi uma missionária. Eu acho, do jeito que a gente está conversando, eu acho que vai mais para a área da ciência, eu acho, do que para artes, para outras coisas, porque a arte, para mim, é uma manifestação assim, interior que a pessoa exterioriza como precisa também exteriorizar. Mas eu agora lembrei, o Divaldo Franco tinha uma palestra que era sobre a Schrenck Notzing, uma grande soprano. Uma palestra linda que ele fazia, uma soprano que encantou plateias, não é? Com a voz dela. Ela vivia para cantar. Claro que ela ganhou dinheiro com isso, mas ela não se preocupou, não era milionária nem nada. Mas depois ela foi ficando com idade e a voz ameaçava falhar. Já não servia para os grandes auditórios.
Mas aí ela foi orientada, sugeriram para ela, cante para aqueles que não podiam ouvi-la. Agora a senhora cante para eles. E ela então pegou uma outra faixa, não é? Então o campo da arte não é muito fácil, mas vamos dizer que seja um dramaturgo e que escreva peças realmente edificantes e que mexem com as pessoas, como um escritor. Escreve livros que mexem com a alma das pessoas e influem no comportamento. Poderá haver. Então eu acho que em todo setor poderá haver missionários. Mas alguns setores se destacam porque dizem respeito à parte moral, à parte de atividade e repercute num grupo. Mas eu acho que algum escritor pode ter sido. Eu não sei se Shakespeare, porque o Shakespeare tem uns romances todos dramáticos, todos, né? Mas eu acredito que deve ter outros. Só que eu não sou muito conhecedora de literatura de modo geral, então não posso dizer quem. Nós podemos dizer que Leonardo da Vinci foi um missionário, então foi tudo aquilo que ele nos deixou. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Eu acho que não. Eu acho que ele foi um gênio. Ele foi um gênio. Ele foi um gênio. Ele era mais conhecedor do que certas coisas que tem na Terra, em certos campos, mas ele não tinha uma produção que influiu. O que ele influiu na vida terrena? No progresso da vida terrena. Ele foi um precursor de quantas coisas. Precursor, mas não levou à execução. Ele não tinha que condições. Olha, Henry Ford foi mais do que ele. Henry Ford, um industrial, foi mais do que ele. Sim, ele mudou a industrialização. Mudou. No campo da industrialização, ele mudou. E ele era um homem de visão, de fraternidade, porque tem isso junto. Ele visava que ele queria beneficiar, que pudesse circular melhor. Ele tinha um interesse pela coletividade. Santos Dumont. Ele não era um perfeito, mas ele era um homem capaz de ajudar num certo campo. Só que ele não tinha do outro lado. É o que eles podem falir na missão? Pode. É isso que a gente tem que reconhecer. São capazes de fazer grandes alterações no progresso da humanidade. Mas eles não podem falir. Então, às vezes, não cumprem o papel todo. Não é? E nesse aspecto, de todos esses, a gente nota uma diferença quando você fala Kardec e fala do Aí Kardec porque Kardec, eu acho que a vida de Kardec, vamos dizer assim, é um livro aberto e é uma vida produtiva. Não tenho o que dizer. Não tenho o que dizer. Esse homem trabalhou só pela educação, mesmo quando não era espírita. Ele sacrificou a própria vida, porque ele foi educado para cuidar da saúde e se dedicava ao trabalho exaustivamente a ponto de ter o problema. Mas sabe, às vezes não dá para parar. Às vezes não dá para parar. Às vezes a época é essa, você não coloca, agora já ficou faltando. Já as coisas modificaram e tudo. Então, Kardec foi admirável, não é? Há outros também, em outras religiões, que doaram Porque o problema também, às vezes, é sacrificar a própria vida por um ideal. Você sacrificou a vida, você deu um testemunho maravilhoso, mas você não influiu sobre o mundo, você não tornou o mundo melhor. Eu acho que o gênio, o missionário, deixa o mundo melhor, leva as pessoas ao progresso. Não é uma questão de você ser bonzinho, não é uma questão de você ser hábil numa coisa que você faz, que agrada, não é isso. É se você leva a humanidade ao progresso.